Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. E eu sou Kalil Hashem, advogado criminalista e bacharel em criminologia. Eu sou Marcelo Bordim, sou geógrafo, cientista político, mestre em geografia e doutor em sociologia. Atualmente estou fazendo pós-doutorado no Centro Euro-Americano de Pesquisa sobre Políticas Constitucionais na cidade de Lecce, né? Esse centro é ligado à Universidade del Salento, no sul da Itália. E tenho tocado um pouco minhas pesquisas, muito, no campo da segurança pública especificamente, né? E que me levou a pensar algumas questões ligadas à militarização, hipermilitarização, e hoje estou direcionando um pouco para pensar essas questões ligadas, né, à militarização, hipermilitarização, com foco na questão da guerra, né, que é uma coisa, um fato social, né, que não é desassociado do ser humano, da história da humanidade, né? Hoje contamos com a presença do professor Marcelo Bordim, que irá tratar da hipermilitarização da segurança pública. Confira em mais esse episódio do Conversa Criminal. Professor, como se deu o início desse seu estudo sobre a hipermilitarização? O que motivou o senhor a esse estudo e qual seria o objeto fim dele? Acho que é a pergunta fundamental, né? Não, eu não falei na apresentação, mas hoje eu sou policial militar da reserva, né, do estado do Paraná, e após eu entrar no curso de geografia, algumas questões, eu fazia graduação enquanto, né, tinha essa atividade profissional. Algumas questões chamavam atenção no campo da segurança pública. E com o passar do curso de geografia, eu me formei, acabei estudando ciência política e sociologia política, né? A ciência política na Uninter hoje e sociologia política na Universidade Federal. E tentando responder algumas questões, né, sobre o trabalho policial, né, e por que nós tínhamos essa condição, né, essa condição bastante complicada no campo da segurança pública. E comecei a me debruçar sobre essas indagações pessoais, né? E daí fui buscar nessas ciências tentar buscar essas respostas, né? E com o passar dos anos, tanto o trabalho, né, a atividade profissional, quanto o estudo acadêmico, científico, começaram a suscitar novas dúvidas, né? Eu comecei estudando policiamento comunitário e depois estudei também guarda municipal, tem um material publicado sobre guarda municipal e, né, em conjunto com outras pessoas, outros pesquisadores, e acabei pensando, um pouco antes de entrar no doutorado, após ler um texto, pensar, se nós já estamos num processo militarizado, seja de segurança, de educação, o que vem depois, né? Porque isso é uma constante na história da humanidade, essas questões militares. Entendam que a formação do Estado moderno, ela passa por essa atividade, né? Pela atividade militar. Nós temos a igreja, nós temos o comércio, né? A parte econômica, e você tem que ter, para ter um país, você tem que ter um exército, né? E a polícia, para fazer a repressão, mesmo que sejam democracias, né, acabam, né, tendo essas instituições, vamos assim dizer. E eu comecei a pensar isso, né? Então nós estamos num processo para além, né, da militarização. Alguns autores falavam em hipermilitarização pelo simples fato de existir uma polícia militar fazendo segurança pública, né? E eu comecei, né, estudando, lendo, vendo que não, né, que nós temos outras características que acabam por fazer com que nós chegamos nesse estágio,
de hipermilitarização, né? Quando nós expandimos a militarização para outras esferas, por exemplo, da administração civil, né? Como aconteceu recentemente no último governo federal, e que acontece em diversas esferas administrativas, como a municipal, a estadual, aonde militares acabam assumindo diversas funções de caráter civil. Só uma curiosidade, né? O governo federal anterior teve um aumento expressivo no número de militares dentro da administração, né? Superando, inclusive, o número de ministros militares e funcionários militares dentro da administração civil federal, né? Isso é preocupante e mostra como esse processo acaba permeando toda a vida das pessoas, né? Seja na administração de um DETRAN, das guardas municipais, né? E ministérios, né? Ninguém aqui está falando que não há competência deles para assumir essas esferas, né? Mas há que se pensar que eles têm outras tarefas a fazerem, né? A conduzirem, por exemplo, a administração militar, né? E quando isso permeia toda a administração federal, por exemplo, acaba gerando problemas, como nós vimos, por exemplo, na condução das questões relativas à pandemia de Covid-19. Então, isso foi um pouco um processo um pouco longo, assim, para tentar entrar, né, nessa ideia de hipermilitarização. Em 2015, eu apresento um trabalho num seminário lá em Curitiba e, por sugestão do coautor, né, que era o professor Pedro Bodet, que faleceu recentemente, em 1 ano e pouco, ele apresenta o doutorado e faz a pesquisa nessa área, né? E deu certo de ser aprovado o projeto, passei nas provas e conduzi a criação desse conceito. Veja que a palavra ela não é nova, né? Ela já existia na fala de outros pesquisadores, mas eu não achava o que era de fato, né? Então, por exemplo, na tese de doutorado, eu tento construir isso de uma espécie de um conceito, né, do que seria hipermilitarização. E também pensar que esse processo todo é um campo de pesquisa em movimento, né? Ele não para, ele acontece ao longo da história da humanidade e também continua hoje, né? Se eu pensar, por exemplo, os governos do Partido dos Trabalhadores, né, também houve um processo de hipermilitarização, criação da Força Nacional de Segurança Pública, uso intensivo das operações GLO, né, garantia da lei e da ordem, né? Então não é uma coisa que está vinculada especificamente à direita, né? Também tem o espectro ideológico da esquerda nesse processo, né? Se nós pensarmos a proposta hoje do atual governo federal, de se criar uma guarda nacional, né? Ainda que, pelo que eu li, ela seria de caráter civil, você tem mais um instrumento militar, né, para ser utilizado pelo governo, né? Então, veja que não é uma coisa que encerrou outro governo, isso começa, né? Isso é contínuo, né? O Marcel Moos vai falar dessa ideia de contínuo, né? Que é uma coisa que não cessa, né? Está sempre em movimento, né? E é um dos autores que eu uso justamente para pensar a ideia de fato social total, né? Que eu considero que a hipermilitarização está inserida, né? Fato social total, que é uma coisa que vai permear toda a nossa vida, né? Então ele fala isso. E daí deu certo, né? De terminar o doutorado, fazer a pesquisa e publicar a tese e depois publicar o livro, né? Que é a Hipermilitarização da Segurança Pública, e que daí deriva esse artigo aí que vocês tiveram a oportunidade de ler, né, que é o Hipermilitarização da Vida, né, que vai atingir outras esferas, por exemplo, a educação, né? Hoje temos um crescimento das escolas militarizadas, né, que seria utilizado como objetivo de reduzir criminalidade, de reduzir desigualdades, e que não é bem essa a função, né, dos militares, né?
Professor, então, na sua explicação, você citou uma tentativa de conceituar esse fenômeno da hipermilitarização. Eu gostaria de saber de você o que seria essa hipermilitarização, um conceito, e quais elementos caracterizariam essa hipermilitarização da segurança pública ou talvez da vida, se quiser tratar de um aspecto mais amplo. Até se puder conceituar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que basicamente diferencia uma força militar de uma força civil. Por exemplo, em relação às Forças Armadas, isso é bem evidente, né? Mas, por exemplo, se tratando da nossa segurança pública, que temos uma polícia militar, ou mesmo na França, que tem a Gendarmerie, só antes de entrar nesse assunto do Calil, da hipermilitarização mesmo, só em linhas gerais, para definir para o nosso ouvinte, o que definiria uma força militar para uma força civil, por exemplo? Excelente pergunta. Veja, o conceito, né, de hipermilitarização está ligado a essa introdução, né, dos valores castrenses, os valores militares na esfera civil de uma forma geral. Veja que isso não é novo, né, mas ele se potencializa num período que nós chamamos de democrático, né, seria pós 88, né, pós a promulgação da Constituição de 88, mas que ele não se concretiza de fato, né? O professor Jorge Zaverrucha fala que nós temos uma democracia incompleta, né? Porque justamente não haveria esse controle civil das Forças Armadas, né? Mas a ideia, né, geral desenvolvida na tese é essa, né? Que há uma capilaridade dos valores militares castrenses na esfera civil da sociedade. E isso é um contínuo, né? Não para, né? Está a todo momento. E que vai ligar, por exemplo, a ideia de guerra, né? Isso eu não consigo desassociar de militares, né? E daí eu já entro na tua questão, Augusto. É justamente a ideia de guerra, né? O que é, de fato, uma organização militar? Ela é preparada para fazer a guerra, preparada para, né, ou se defender ou atacar um inimigo, né? E é isso que é repassado para as forças de segurança que têm esse caráter militarizado, né? E veja que isso não acontece só no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma discussão sobre militarização das polícias, mas num sentido diferente do nosso, né? Lá são instituições civis que se militarizam no confronto, né, com o cidadão civil. Esse seria o fato. E, claro que isso tem várias instituições militares no mundo, instituições policiais, mas que os seus integrantes têm uma proteção legal civil, né? Por exemplo, se você quiser acessar a justiça civil sendo um militar, por exemplo, na França ou aqui mesmo na Itália, você consegue, diferente dentro, né? Claro, se você estivesse numa situação dentro da tua instituição, né? Diferente das polícias militares, por exemplo, né? Que você tem que recorrer aos canais internos para depois acessar, por exemplo, a justiça civil, vamos assim dizer. Então, essa seria a diferença, essas duas, né? Quais os direitos, né, que esses integrantes têm enquanto uma instituição militarizada? E a questão da guerra, né, de se você se preparar para o confronto cotidianamente. Isso acaba se expandindo, por exemplo, para as guardas municipais, que são instituições civis, mas que acabam reproduzindo essa lógica militar nas suas ações, né, nas abordagens, né, no patrulhamento, por exemplo, de operações especiais, né, que, por exemplo, as guardas municipais acabam reproduzindo isso, né? Veja que lá a Guarda Municipal de Curitiba tem uma unidade que usa armas cruzadas com caveiras, né? Isso está numa lógica militarizada de fazer polícia no Brasil, né? E que acaba se expandindo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que ela surge antes da Constituição de 88 e ela já copia o modelo da Polícia
Militar de São Paulo, né? Inclusive o que se denominou chamar de rondas ostensivas municipais, né? ROMU. E se vocês procurarem um dia, por curiosidade, vejam lá que eles tinham uma modelagem estética, né, similar da Polícia Militar, da unidade que é famosa, conhecida aí, Rota, né? Então, hoje eles mudaram seus uniformes nessa unidade da Polícia Militar de São Paulo, mas antes eles usavam uma farda, né, com coturno, né, e um capote, eu não lembro se era preto ou cinza, né, com boina, e a Guarda Municipal lá de São Paulo faz essa cópia, né, desse modelo para impor medo, né, para impor uma lógica de confronto, né, que isso hoje, por exemplo, foi reduzido, né, em algumas unidades da Polícia Militar de São Paulo com o uso de câmeras, né, câmeras corporais, né, se não me falha a memória, em 40% chegou essa redução do número de confrontos, né. Mas veja que é uma lógica de militarização por trás também, até eu trato num capítulo da tese, um subcapítulo, se não me falha a memória, de militarização da criminalidade, né? É um círculo vicioso, né? Você tem adoção de táticas, técnicas por grupos criminosos, né? Inclusive armas, né? Como, por exemplo, aquilo que se denominou na imprensa de novo cangaço, né? Eles acabam dominando, né, uma cidade, subjugando os policiais, né, dentro das suas sedes, seus quartéis, para roubar o dinheiro, né, dos bancos ou do transporte de valor. Isso que também é uma característica desse processo de hipermilitarização. Então, nós temos a guerra, né, a lógica de se copiar, né, a indumentária das unidades militares, e também esse processo de militarização dos criminosos, dos grupos organizados criminosos, né, que vai fazer o quê? Que haja mais enfrentamento, né, mais violência. Chama a atenção desses grupos criminosos que o professor citou até o uso de armamento antiaéreo, que chama muita atenção também nessas ações, né, de assalto. Sim. Né? Isso é uma característica, né? Usar armas destinadas às Forças Armadas, né? O PCC lá no Paraguai usou um veículo com uma metralhadora .50 para matar um traficante, para poder assumir, né, lá a questão do tráfico de drogas, lá assumir o controle. Isso é uma característica também, né? Você se apodera do equipamento, usa grande contingente de pessoas, né, um grande número de pessoas para fazer as suas ações. Isso é uma característica militar, né, de você dominar por número de pessoas, né, um grupo grande. Então, isso é uma característica que me parece estar acontecendo com esses grupos criminosos, né? Então, nós temos essa lógica da guerra, né, sendo uma característica, essa capilaridade. E veja, a capilaridade não está só nas instituições de segurança pública, né? Tem militares fazendo parte, como nós vimos no governo anterior, né, no campo da saúde, nos DETRANs. Essa capilaridade na administração civil, né, e que vai permear também a educação, como eu já falei aqui, e que muitas vezes não vai resolver, de fato, os problemas, né? Ele vai acabar gerando mais problemas, como, por exemplo, uma série de denúncias de abuso, né, nessas escolas militares ou militarizadas. Professor, uma crítica que particularmente eu sempre fiz sobre relação ao modelo militarizado foi o que conversamos há pouco, né? O que para mim particularmente faz muito sentido da militarização para as Forças Armadas, porque são forças voltadas para a guerra e acho que podemos concordar que não tem nada mais extremo do que a guerra. Então faz muito sentido todo aquele organismo militar, toda aquela estrutura militarizada. Mas o que para mim
nunca fez muito sentido, no sentido prático, né, pensando num país democrático, né, como é o Brasil, a partir de 88, o porquê a nossa segurança pública é tão militarizada, porque temos uma estrutura militarizada que copia o modelo do Exército, também temos forças policiais estaduais que elas são forças auxiliares do Exército também. Até convite para os nossos ouvintes. Gravamos há um tempo um episódio sobre a origem da Polícia Militar no Brasil. Deixo aqui o convite para os ouvintes. Mas então, continuando a pergunta para o professor, como o senhor enxerga em específico essa militarização da segurança pública e qual é a razão de ser? Eu até cito isso no processo de desenvolvimento da tese. Tem um processo histórico, né, de formação da própria ideia de nação brasileira, né, que está ligada às Forças Armadas, né, e que acaba repercutindo na formação do sistema de justiça criminal, não só das polícias, né, há um emaranhado, né, de decisões que acabam contribuindo para que claro que isso é um processo de 500 anos, né, vem acompanhado, acho que o Raimundo, acredito que o Raimundo Faoro, né, coloca bem, né, lá nos Donos do Poder, como que se dá esse processo de trazer quase toda a administração portuguesa para o Brasil e que acaba impactando, né, já se traz algo, entre aspas, definido e que no processo histórico não sofre mudanças significativas na sua estrutura. Há uma variação, né, entre algum período e outro, como o surgimento das guardas municipais lá no período da Guerra do Paraguai, depois elas somem, surge uma ideia depois de guarda civil, né, em São Paulo, que era uma guarda civil, mas uniformizada. Mas veja que a instituição que mais está presente são as Forças Armadas e, consequentemente, as polícias militares. Porque havia uma ideia, né, de um exército estadual, né, num momento que se tinha revoltas, golpes, contra-golpes a todo momento, né, no Brasil. Então isso é um processo histórico, né, como eu disse, contínuo, e que não sofre mudanças, porque ela atende, né, veja que vai atender aos anseios daqueles que estão no poder, né? Então não se quer mudar, né? Você mantém aquele aparato porque ele atende às necessidades daquele período histórico, né? E o nosso período histórico ele não sofre mudanças. Você tem um padrão de dominação, né? E que as polícias vão acabar fazendo a sua parte, né? E veja que elas funcionam muito bem para fazer isso, né? Não tem alteração porque não precisa, né? Veja que historicamente, né, quando se pensou em fazer, não sei se vocês vão lembrar, teve acho que no primeiro governo do Lula, umas conferências de segurança pública. E se falou em desmilitarização, né? Falou, por exemplo, eu sei porque eu participei ativamente de algumas, se falou em um maior protagonismo das guardas municipais. Mas aí o próprio governo do Lula não levou a cabo isso, né? Por quê? Porque precisaria uma revisão constitucional, uma mudança constitucional no artigo 144, né, para mudar isso. E mudou. Não, né? Por quê? Porque não havia interesse, né? Como eu já disse, o próprio governo do PT já utilizou muito desse processo, né? Com a criação da Força Nacional de Segurança Pública, uso das operações GLO, né? Lembrem da ocupação do Morro do Alemão, lá do Complexo do Alemão, que foi uma operação de segurança pública hipermilitarizada. E vejam que 60% dos militares federais, né, militares das Forças Armadas, eram veteranos, né, das operações no Haiti. E também acho interessante pensar isso, que os operadores das Forças Armadas que estiveram no Haiti, brasileiros,
eram os que menos sofriam estresse pós-traumático nas operações. Por quê? Porque já estavam acostumados com aquele cotidiano, né, que era visto lá no Haiti e que era comum aqui no Brasil. Então, eles não acabavam sofrendo estresse pós-traumático. E depois eles são utilizados em ações de segurança pública no Rio de Janeiro, né? Então, isso acaba exacerbando, né, essa ideia de que polícia, né, de segurança pública se faz com o quê? Com tropa na rua. E eu chamo a atenção para um outro fator, que é o fator político, né? O capital político que isso gera é muito maior do que, por exemplo, você investir numa investigação que leve 10 anos, por exemplo, né? Vocês sabem muito bem que, às vezes, uma investigação não acontece em um mês, né? Um resultado de uma investigação, ela pode levar anos, né? Até você ter provas e tudo mais, né? E levar uma pessoa, um criminoso, a julgamento, pode levar anos, né? Tem casos que são resolvidos depois de anos de investigação. Isso não dá um capital político, né, em 4 anos. O que dá um capital político em 4 anos? Veja que nós temos eleições cada 2 anos no Brasil, né? Uma hora para prefeitos e vereadores, outra hora são as majoritárias. Então, o capital político que você demonstra, estou comprando viatura, estou comprando arma, estou comprando helicóptero, é muito maior do que, comprei uma máquina aqui que faz exame de DNA. Ninguém vai ver uma máquina fazendo exame de DNA. Até a respeito disso, era interessante o número de viaturas da Polícia Militar que foram colocados nas ruas no ano passado, que era ano de eleição, que foi muito maior do que era antes e agora já reduziu-se novamente, né? Que até eu ia comentar, né? Recentemente eu estava numa conversa com um policial civil, a gente falando sobre o sucateamento da polícia judiciária e até cada vez mais, vamos chamar assim, usurpação da polícia militar em relação a algumas competências e atribuições da polícia civil, né? Que é a nossa polícia judiciária, e a gente comentou, né? Eu até falei, para capital político, né? O que dá mais voto? É toda essa estrutura da polícia judiciária, que é a polícia civil, ou é polícia fardada na rua, viatura na rua? Então, já corroborando com o que o professor tinha trazido agora, né? Para a população votante, sim. O que traz mais voto, essa sensação de segurança pública, é policial fardado, viatura na rua, do que toda uma estrutura de uma polícia judiciária, que tem todo um equipamento, um aparato de investigação que talvez até tivesse um efeito melhor, né, nesse combate a uma estrutura criminosa, né, num sentido repressivo, claro. É o que passa aquela sensação imediata de segurança, né? Você ver o policial na rua ali e não saber que um caso foi resolvido alguns anos depois, né? Sim, e não chama atenção, né? Ao contrário de você ver viatura com sirene ligada, né? Policial na rua, isso gera um capital político. Eu acho que é importante pensar isso, né? Como o Augusto falou, em época de eleição, com certeza você vai ver, né, mais policiais na rua, né? E vejo que até se falou na questão de usurpação da função, né? Até as polícias civis acabam tendo que recorrer a isso, né? De colocar viatura ostensiva, né? Grupos ostensivos para também brigar pelo seu quinhão, né? Isso é uma disputa complexa, né? Que acaba gerando esse tipo de coisa. E acho que uma característica que a gente pode pensar é essa valorização da ideia, né, de você ter um combatente na rua fazendo a segurança pública. Porque isso ficou, né, e agora com o uso de redes sociais, cada vez mais, né, você tem essa cultura de aparecer com um fuzil, né, de demonstrar virilidade, né, com um fuzil, você está ali todo numa pose. Isso acaba sendo exacerbado com as redes sociais, né? Eu vou chamar a atenção aqui, por exemplo, do filme Tropa de Elite, né? A ideia do diretor era fazer um filme de protesto, mas que acabou tendo um efeito contrário, né? Acabou gerando essa ideia
né, entre aspas, aí da tropa de elite, e veja que isso acabou, eu ainda, quando eu estava em Curitiba, passava numa loja, lá dava tropa de elite do carro usado, né, as pessoas começaram a usar isso como marketing, né, tropa de elite das vendas, transforme a sua equipe numa tropa de elite, isso virou... Eu vi isso em igreja evangélica. Eu testemunhei numa igreja evangélica que a minha mãe frequenta. Eles começaram a fazer uma forma de comunicação relacionando com o filme, igreja evangélica. Mas veja, Augusto, que isso está ligado à religião, né? Tem um livro de um historiador brasileiro, acho que, se não me engano, ele estava na Universidade Federal do Mato Grosso, se não me falha, que chama justamente Bispos Guerreiros, né? Ele faz uma retrospectiva de como os bispos, né, participavam das guerras. Isso é muito ligado, né? Não tem como fugir disso, né? E a gente viu isso nas eleições passadas, né? 2018, e tem uma igreja evangélica no Brasil que tinha lá, se eu não me engano, Gladiadores da Fé, um negócio assim, sabe? Que era uma organização, me parecia paramilitar, né? Eles andavam uniformizados, Guardiões da Fé, se não me engano. E isso está ligado, né? Não tem como você não fugir disso, porque a ideia da guerra, né? Tá, por exemplo, se a gente pensar algumas religiões, vão falar que você vai, se você morrer lutando, você vai ascender a um outro plano espiritual, onde você vai ter todas as benesses que você não teve no plano terreno, né? Então, veja que há uma lógica por trás disso. Isso na segurança pública também. Há uma disputa do que seria o bem e que é o mal, né? Veja que aí nós entramos na ideia de construção do inimigo, né? Quem é o petista, o petralha, o comunista, tudo isso ele é tratado como sendo um inimigo, né? Pelos aqueles que consideram que eles estão do lado certo, né? Há uma disputa de narrativas, né? Que acaba gerando violência. Foi o judeu, né? Violência. Ou o judeu, como foi na Europa na década de 30 e 40, né? Sim, né? Todos aqueles que não concordam, né, com o que está sendo posto naquele determinado momento, daquele determinado país, eles vão ser considerados os inimigos, né? E tem uma lógica de purificação que é ligada à religião, né? Veja que todos temos que ser puros, né? Quem é religioso já viu isso em alguma parte lá da sua religião, que tem que existir uma pureza, e que isso está ligado com o quê? Com você destruir o outro, né? Então isso é preocupante, né? Então essa lógica da guerra acaba sendo posta, né? Ficou bem claro no filme Tropa de Elite, né? E também a ideia de que alguém está lutando contra um mal, né? Que todos, né, os criminosos, os inimigos seriam, né? Veja agora a questão da guerra na Ucrânia, né? Se cria narrativas, né, de quem está certo, quem está errado. Eu, só contando um caos aqui, né, ainda estava no Brasil, uma colega perguntou, Ucrânia ou Rússia? Eu falei, não, calma, não é nenhuma coisa nem outra, né? E daí falei, uma guerra não é... Veja que quem ganha dinheiro com a guerra é quem produz arma, né? E eles estão ganhando dinheiro, é o que o professor Viana chama de acumulação bélica do capitalismo, né? Alguém ganha dinheiro com isso, não pense que a Rússia não vai pagar, a Ucrânia não vai pagar por todas aquelas armas. Então há uma disputa de narrativas e que acaba sendo transferido, por exemplo, para o Brasil, através veja, o fantasma do comunismo, né? Ainda está até hoje vivo na memória das pessoas. As pessoas ainda falam, se você não pensa como eu, você é comunista, né? Ou se você não pensa como eu, você é fascista. Então tem essa disputa de narrativas e que vai acabar permeando, né, o campo da segurança pública, o campo da política, de uma forma geral, do bem contra o mal. E que vai chegar, por exemplo, né, no confronto, né? Eu tenho que eliminar o outro ali. E que, veja, como eu disse lá no começo, eu falei em sistema de justiça criminal.
não sei se o Calil conheceu o delegado Vitor Grotti. Sim, tivemos uma palestra com ele, né? Ele está produzindo agora um livro que é resultado do mestrado em sociologia dele, onde ele faz uma análise dos confrontos entre policiais e civis, né, onde os civis morrem, né, em confronto com a polícia. E que veja lá, né, nós falando só de polícia, mas que veja que sai, né, ele pegou como que chama? O final do processo judicial lá, né, ele conseguiu acesso, né, ele analisa todo, quando teve o confronto, desde o início lá com o inquérito policial militar, em que já há uma justificativa de que houve uma legítima defesa ou um estrito cumprimento do dever legal. E daí ele mostra, por exemplo, um perito colocando já isso. O policial atirou sim, mas ele agiu em legítima defesa. Aí passa lá para o promotor também fala isso. E vai chegar no judiciário, ninguém vai ser condenado ou, né, tomadas as devidas proporções daquele caso. Já há né, por isso que eu falo em sistema de justiça criminal, já há todo vamos assim dizer, a formação, né, de que se a polícia matou é porque aquela pessoa realmente mereceu morrer ou confrontou a polícia de fato, né? Mas isso, como eu falei no começo, isso eleva o capital político, né? E nós chegamos aonde? Na discussão da Câmara Corporal. Há uma resistência, né, de determinados setores dos governos de não usar, de fato, né? E que já apresentou resultados no estado de São Paulo, por exemplo, né? Reduziu em 40% algumas unidades lá, a situação de mortes, né? E eu entro em outro aspecto, né? Por que nós temos isso? Isso é cultural, né? Essa coisa de querer resolver tudo e de finalizar, de fato, uma situação, né? Quando, por exemplo, você deixa que, por exemplo, a Polícia Civil faça a investigação, né? Ou o Judiciário resolva. E não se querer resolver tudo de forma errada. Esse talvez seja o problema. Professor, eu queria aproveitar esse ponto que você trouxe aqui para a gente para abordar um pouco dessa problemática que a militarização, né, de certa forma, das forças de segurança pública trazem, que é essa ideia de guerra, né, essa ideia de combate à criminalidade, de que nós estamos numa constante guerra com a criminalidade e que isso precisa ser combatido e até aquela própria ideia de que vale tudo para combater o inimigo, né? Isso é uma questão que, na minha opinião, é extremamente problemática, porque acontece justamente essa questão das narrativas, né? De que aquela pessoa não seria até mesmo um cidadão detentor dos próprios direitos humanos, direitos fundamentais, porque naquele momento ele seria considerado um inimigo. Então valeria qualquer coisa para combater um inimigo. Mas a gente não tem esse inimigo muito bem delimitado, né? Qualquer cidadão, a qualquer momento, dependendo da narrativa, pode ser considerado um inimigo. Sim, com certeza. Isso surge, né, com o governo, se não me falha a memória, do Nixon, né, de década de 60, de guerra às drogas, né, o seu uso estava em alta nos Estados Unidos, e se começa a dar um caráter bélico, né, para essas operações. Mas isso não é uma coisa nova, né? Nós tínhamos, por exemplo, no período brasileiro aqui da escravidão, o uso, né, das forças de segurança para reprimir escravos, né, buscar escravos que fugiam, né, e surge até a ideia do Capitão do Mato, né, aquele escravo liberto, e isso vai continuar, essa necessidade de se combater o que se chama de classes perigosas, né, grupos da população que são perigosos, em determinados momentos são os que vivem na rua, né,
determinado momento são os comunistas. Eu lembro que eu fiz uma breve pesquisa no Arquivo Público do Estado do Paraná, e lá tinha um fato interessante, né, um material interessante, que depois eu não pude continuar, que eram os livros de delegacias da década de 30 e 40. Então, tinham livros de registros, né, toda a estrutura de uma determinada delegacia, que lá de Curitiba, e que, num determinado momento, você via quem eram os presos. Eram pessoas que estavam na rua no ato da vadiagem, né? Então, aquilo era o que preenchia, assim, vamos dizer, as atividades policiais. Mas a partir de 1935, tem a Intentona Comunista, né, um movimento que o Exército cria para falar que ia haver uma derrubada do governo naquele período, do Getúlio Vargas, e há um grande processo de repressão, né, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. E lá em Curitiba, por exemplo, esses livros mostravam, né, aí começa-se a mudar, começa a ter uma mudança no padrão de quem era detido, deixa de lado a vadiagem e começa a entrar a subversão, né, o cara era preso por atos subversivos. E é interessante que sumia totalmente o vadiagem, né? Então isso mostra, né, que há essa necessidade constante de se produzir o criminoso, né, que os Estados Unidos vão manter acesa durante o período que sendo comunista, depois muda, que é o traficante colombiano, né, daí na figura do Pablo Escobar, e que eram criminosos, sem dúvida, né, mas que se constrói e que vai chegar onde? Para a América Latina, de uma forma geral. E daí tem um livro interessantíssimo, chama Polícia e Política, de uma brasilianista fantástica, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a Martha Higgins. Ela mostra toda essa interface Brasil-Estados Unidos na produção de um aparelho policial visando a reprimir um inimigo, né? Que naquela época era o comunista, né? E depois vai se transformando. E ela mostra justamente também, bem interessante, a transformação da polícia brasileira para essas questões, por exemplo, de subversão e tudo mais. Mostra também os convênios que existiam entre Brasil e Estados Unidos, né? E o traficante depois, né, o narcotraficante colombiano, vai se transformar no inimigo dos Estados Unidos, e no Brasil surge a figura dos grupos criminosos no Rio de Janeiro, né? Aí há uma explosão do uso da cocaína, né, no Rio de Janeiro, década de 80 para 90, e ligado também ao aparecimento do fuzil, né, na mão dos grupos criminosos. E aí esse período que eu delimito no Brasil de início da hipermilitarização, né, esse aparecimento do fuzil, né, dessa cultura do território, por exemplo, né, você dominar um território, e a expansão do uso da cocaína, né, você tem essa... E não era os pobres que usavam, né, eram os ricos, por exemplo, de Copacabana, né, dos bairros nobres do Rio de Janeiro. E daí você tem uma espiral, né, você tem esse aparecimento do fuzil nos grupos criminosos do Rio de Janeiro, e daí a polícia militar vai também fazendo frente a isso, vai se militarizando, se hipermilitarizando, né, também fazendo, e é uma espiral, não diminui. E depois você tem a volta, por exemplo, né, recentemente, da figura do comunista brasileiro, né, que surge a partir de 2013, principalmente nos discursos, né, a partir daqueles movimentos contra a Copa do Mundo, né, que era vem pra rua, aquelas coisas. Começa a aparecer essa figura do comunista de novo, né? Todo mundo que pensa de uma forma diferente, é esquerdista, comunista, e por aí vai. Isso é uma lógica que, veja, Calil, não começou recentemente, né? É uma lógica que vem de anos e anos de formação do nosso país, né? Dessa coisa de se... Por exemplo, as polícias militares participaram da Guerra do Paraguai, e participaram de todos os movimentos posteriores, né? A Revolução de 24, a de 30, 32, e por aí vai. Não há uma desassociação desses momentos, né? Justamente por essa ligação, né? Veja que é um ciclo, né? Elas são militares, participam de operações militares e conduzem as suas operações de segurança pública de forma militarizada, né? Isso
não sai desse círculo, né? E quando se fala em investimentos para a Polícia Civil de investigação, é muito pouco, né? Hoje, com a tecnologia, você, por exemplo, pode acessar um telefone, né, judicialmente, e acabam essas atividades sendo repassadas para os serviços de inteligência das polícias militares, né? Esse serviço acaba não sendo o resultado de uma investigação, acaba sendo o resultado de uma interceptação telefônica, né? E que acaba resultando na prisão, apreensão de equipamentos, armas e tudo mais, né? Então, é um pouco essa lógica, e que acaba passando, por exemplo, para as instituições das guardas municipais, né? Essa ideia da lógica da guerra, e que, de certa forma, acaba atingindo toda a sociedade, né? Tem um livro bem interessante de uns espanhóis, eu não lembro o nome do autor, mas são alguns textos num livro que chama Mentes Militarizadas, né? Como nos preparamos, como nos preparam, né, para a luta, para a guerra, de uma forma geral. E, recentemente, até peguei um livro agora que eu só achei em Portugal, de como a guerra forma, né, a história da humanidade, né? Eu até estou começando a ler. Então, isso acaba permeando, né, esse discurso da segurança pública de um discurso da guerra. E o que vai acontecer? Aquilo que eu falei, o capital político vai aparecer na forma de um fuzil, né? Instituições doando armas, né, para as polícias, né? As forças armadas doando fuzil para as polícias militares, né? Vai ser uma coisa... Atenta para o fato que eu não estou falando que eles não tenham que ter, por exemplo, grupos especiais com armamentos especiais. O problema é quando isso se transforma no cotidiano, né? Na prática cotidiana, e que vai fazer, por exemplo, o primeiro contato com a população, né? Isso acaba gerando problemas, né? Acaba gerando violências, né? Diferente, por exemplo, aqui, né? Na cidade que eu estou, na Itália, em Lecce, a polícia aqui você vê a polícia ostensiva, né? Aqui tem polícia local, a Carabinieri, tem polícia de finanças e tem uma polícia investigativa que chama Polícia de Estado, né? Que seria uma polícia civil. Mas veja que o caráter dos carabineiros daqui da Itália, os Carabinieri, eles são militares, mas que têm acesso aos regulamentos civis também, acesso à justiça civil, né? Não tem um caráter militarizado na sua... de forma genérica, eles são na sua essência, né? Tem tudo, mas por exemplo, eu entrevistei um policial aqui, ele andava civil, barbudo, né? Tem policiais aqui que você vê de barba, como acontece na Polícia Rodoviária Federal, no Brasil, ou nas guardas municipais, você pode usar barba, né? Não tem problema, né? Mas também há forma de abordagem. Eu vi uma abordagem aqui da polícia local, da guarda de finanças, a um vendedor ambulante. Não tem armas em mãos, né? As pessoas estavam rindo naquele momento, né? Bem diferente do que seria no Brasil, né? E era para ver documentação daquela mercadoria que estava sendo vendida, né? Eu até parei para ficar olhando ali. Daqui a pouco eu que sou abordado aqui, né? Mas é muito diferente, né? E por mais que todos estivessem armados, até o ambulante estava dando risada, né? Aqui todo mundo de cara fechada, brabo, né? Se der uma risadinha, pé do vidro e tudo mais. Então isso acaba potencializando isso nos países, né? Não só no Brasil, né? Tem outros na América Latina que as polícias são militares e também com altos índices de letalidade, né? O que chama atenção aqui no Brasil por exemplo, como o professor mencionou, grupos táticos, né, que deveriam atuar em operações específicas, né, que exijam assim, a atuação no grupo tático, mas verificamos que na nossa realidade brasileira a polícia que faz a ronda ostensiva já tem uma estrutura, uma apresentação já de um grupo tático, né, como a gente observa aqui no Paraná,
grupos especiais da Polícia Militar ficam fazendo as suas rondas, né, pelas vias públicas aqui da cidade. E então esse é o contato que acaba tendo com a população, né? A população, em vez de ter um contato com a polícia mais, um perfil mais comunitário, e a instituição da polícia poderia fazer assim a atuação desses grupos táticos de forma pontual, mas não. A gente já verifica que não só na Polícia Militar tem ocorrido, né? Como o professor citou, até a Guarda Municipal aqui de Curitiba, por exemplo, eles têm um grupo de operações especiais que ele já tem o aparato todo tático também, super ostensivo. Eu acredito que isso remete justamente ao ponto que eu trouxe aqui da questão da ideia de guerra, né? Porque, assim, pelo menos do meu ponto de vista, quando você fala numa agência, numa instituição de segurança pública, a ideia seria justamente fornecer segurança pública para a população, né? Mas aí o problema entra quando você aplica essa lógica de guerra e de combate à criminalidade, e aí muitas vezes o sujeito que, de certa forma, está em conflito com a lei, ou acham que ele está em conflito com a lei, ele acaba recebendo uma abordagem de guerra já de cara. E aí que vem essa problemática dessa ideia de guerra, né? Justamente do combate àquele inimigo, ao criminoso, que acaba justificando muitas vezes determinados atos que vão contra direitos fundamentais de toda a pessoa. E ano passado eu fazia parte de um grupo de estudos sobre direitos humanos e segurança pública, e a gente estava analisando justamente a questão das guardas municipais. A gente fez uma análise do relatório da OEA sobre polícia comunitária, e estávamos avaliando talvez a possibilidade de aplicar essa questão da polícia comunitária às guardas municipais, que faria muito mais sentido para a questão da lógica de segurança pública e segurança cidadã. Mas o que a gente percebe é justamente o contrário, as guardas municipais partindo cada vez mais para essa lógica militarizada de combate e não de segurança em si. Eu concordo, realmente, são duas questões interessantes, né? O uso, veja, de grupos táticos, e, por exemplo, Santa Catarina tem uma fixação, o Estado, né, por grupos táticos. Isso ficou forte, veja, que a tecnologia acaba impactando nisso. Não sei se vocês acompanharam, mas existiam vários youtubers policiais, né, que acabavam... Tinha um, inclusive, que acho que agora ele é deputado, ele era delegado, ele acabava criando, né, essas ocorrências para aparecer, né, ganhar views. Mas em Santa Catarina isso ficou disseminado, assim, né? Todo mundo quer parecer tático, quer parecer caveira. Há uma lógica por trás disso, né? De você ser uma espécie de Capitão Nascimento, né, na sua região, né? Isso fica forte depois do filme Tropa de Elite, por exemplo. Eu tenho um texto, depois eu posso mandar para vocês, sobre uma análise do filme, né? Que depois do filme, veja, pode ser coincidência ou não, se criou, né, se transformou várias unidades das polícias militares no Brasil todo de batalhão de operações especiais, né? Virou uma coisa de marketing, né? O filme, né? E Paraná é um exemplo. Paraná, eu lembro, nessa época tinha aqui a ronda ostensiva de natureza especial, que foi, não sei hoje, mas na época do filme houve essa conversão para batalhão de operações policiais especiais, né, BOP, aqui no Paraná. Pode ser coincidência, pode ser que não, né, mas se eu não me engano eram até Santa Catarina, muda o nome, Bahia. Veja que a Bahia era um estado governado pelo PT, né? E eles mantêm a mesma modelagem, inclusive com escolas militarizadas, né? Então há uma absorção disso, né? De criação desses grupos táticos para fazer o primeiro contato, né? Em detrimento do policiamento comunitário. Que eu tenho um artigo também, um dos primeiros artigos que eu publiquei, sobre polícia comunitária. Eu vou fazer uma discussão que era retórica, né, em instituições militares. Por quê? Na instituição militar, né, basicamente o artigo era isso, você tem uma estrutura que você precisa ir informando tudo o que você faz. E a literatura internacional sobre policiamento comunitário fala justamente o contrário, que o policial tem que ter liberdade, né, tem
Um livro que ele fala assim, não, o cara tem que ser o xerife daquele bairro, daquela área, né? E no modelo militarizado não dá, não existe isso, né? Existe uma cadeia de comando, você tem que dar ciência de tudo, né? Do que você está fazendo. Então é um erro. Eu chamava, o título é Entre a Retórica e a Prática Cotidiana, né? Policiamento comunitário, entre a retórica e a prática cotidiana. Mas isso era vendido de forma propagandística, né? Forma de marketing mesmo, né? E a população achava que ia ser a salvação, né? Mas não se muda de fato a estrutura, né? É um pouco o que o Pierre Bourdieu fala assim, ó, você pode pintar um ovo de azul, de amarelo, mas ele vai continuar sendo um ovo, né? Você dá uma tinta na estrutura, mas a estrutura continua sendo aquela estrutura, ela não vai mudar de fato, né? Então você tem, e veja, Augusto, que isso é o policiamento comunitário surge no fim da década de 80, né, com a Constituição de 88, mas por quê? Porque havia um discurso forte contra as polícias militares, mas que continuaram na Constituição, né, continuaram fazendo seus serviços, né, prestando seus serviços, mas que continuou, mas havia um medo, né? Aí eles importam o modelo dos Estados Unidos, que é o Drug Abuse Resistance Education, DARE, né? E colocam aqui no Brasil, e também polícia comunitária, né? Daí surge patrulha escolar, surge o ProERD, né? E, nós estamos trabalhando, né? Nós somos uma instituição militar, mas nós estamos trabalhando, né? E daí, com o passar dos anos, isso foi uma febre, assim, polícia comunitária, aí viu-se, né, que, ninguém vai acabar com as instituições militares de polícia, e eles abandonaram esse modelo, né? E daí há uma transformação do discurso também, né? Aí já começa um discurso mais forte de enfrentamento, né, de investimentos, mas investimentos é aquele que nós falamos, mais do mesmo. Essa é uma frase que o professor Pedro usava sempre, mais do mesmo, né? Não se muda de fato. Aí nesse balaio, né, entra as guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, né, que se militarizou muito, né, nos últimos 4, 5 anos, né, e veja que é uma polícia civil, né, uniformizada, mas que chegou a comprar helicóptero preto. Eu conheço ela foi diretora da Polícia Rodoviária Federal no governo Dilma, a primeira mulher a ser diretora, a inspetora Maria Alice, e ela ficou abismada com essa mudança, né, de você ter policiais ali uniformizados, fazendo o policiamento das rodovias, e de repente eles estão subindo um morro no Rio de Janeiro, estão, né, fazendo operações das mais diversas, de confronto mesmo, de enfrentamento, né? Cumprindo mandado de busca e apreensão, que a gente já viu. Sim, e através de um decreto, né, do último governo. Então ela ficou chocada com isso. O último helicóptero, eles sempre tiveram helicópteros azuis, branco, azul, né? E o último era preto, e aparência de um helicóptero de guerra. Então isso acaba chegando. E quem que é daí, né? Essa lógica da caveira, né? Essa expressão é bem legal. Porque vai atingir, por exemplo, as polícias civis, né? O Rio de Janeiro tem uma unidade chama CORE, né? Coordenadoria de Recursos Especiais, que é um BOP, né? E que tem altos índices de letalidade nas suas ações, né? E que vai reproduzir essa lógica, né? Aquilo ficou bem evidente quando teve a invasão, ou ocupação, como queiram, do Complexo do Alemão. Tem um policial civil que você olha e fala, não, o cara tá no Iraque, tá com um capacete americano, daquele de Kevlar, colete do modelo americano, calça, arma, com um charuto na boca. Você procura, você acha isso na internet, né? Uma lógica da guerra mesmo, né? Do confronto, e que hoje vai ficar o quê? A polícia comunitária fica num plano, assim como os direitos humanos, né? Essa ideia de direitos humanos acaba ficando em segundo plano, né? Porque você tem por trás disso uma lógica de enfrentamento, de combate, de guerra, que vai atingir, por exemplo, até os policiais penais,
né? Eles têm grupo de operações especiais, né, dentro dos... Isso é quase padrão no Brasil, dos policiais penitenciários ter um grupo também de... eles não... Lá não é caveira, né, mas o símbolo deles é um capacete com a máscara de gás, com as armas cruzadas, né? Então isso é uma lógica que acaba sendo recorrente nas instituições de segurança pública. Mas o que eu estou querendo dizer? Que eu sou macho, né? Eu vou lá e faço e arrebento, né? Tem por trás disso o machismo também, né? De você querer ser caveira para tudo, né? E que acaba atingindo as mulheres também, né? Se vocês procurarem no Instagram, e acho que as redes sociais, elas têm o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom, porque tem muito material para a gente analisar, né? Tem toda uma estética também que as mulheres devem ter quando estão nesses grupos, né? Ou quando vão participar, sei lá, de treinamentos desse tipo, né? E que, veja, acaba atingindo, por exemplo, a parte de educação física, né? Como surge o CrossFit, né? Surge de um treinamento militar, né? Que se expande para o resto do mundo. Um cara pega essa ideia, vou registrar isso aqui, né? Levantar pneu, subir corda, fazer... Isso é uma instrução militar. A educação física, em geral, já tem um texto eu não lembro se é do Norbert Elias ou de pessoas que estão discutindo, é um livro, o Norbert Elias, mas tem uma discussão da atividade de educação física, né? Que ela é ligada aos militares. E daí ela passa para as escolas, por exemplo, né? Porque você precisa ter pessoas saudáveis para servir as Forças Armadas, né? Isso é normal, isso, né? Você precisa ter gente para servir os exércitos, né? Isso, por exemplo, na França, antes da Primeira Guerra Mundial, né? A França tinha uma defasagem em relação à Alemanha no número de habitantes. Isso ficou evidente daí durante a guerra, né? Então, por isso que você tinha esse incentivo que as pessoas tivessem filhos, né? Para si, cada vez... E daí a educação física vai entrar nas escolas justamente para isso. Você precisa ter um povo saudável, ou para o trabalho, ou para a guerra. Então, isso é uma lógica. Por exemplo, acho que antes de ontem, eu estava vendo um anúncio de um treinamento físico, tipo, como é que era o nome? Era ligado ao Seja o 01, acho que é isso, Seja o 01, que é aquela, né, você ser o primeiro lá do teu turno, né, que é a coisa do filme. Então as pessoas pagam lá um cara para ele ficar mandando, pula, deita, rola, nada, né, sobe corda, desce corda, e as pessoas de capacete, né, vejam como essa ideia de hipermilitarização acaba atingindo até o simples fato de você querer se exercitar, né? Então, tem uma lógica militarizada por trás disso, né? E hoje até vi uma reportagem, né, que aqui no Brasil, 1º de fevereiro, é a posse do novo Congresso Nacional, né, eleito na última eleição. Verificou-se que o número de policiais e militares no Congresso Nacional triplicou para essa legislatura. Daí verifica lá. Nova, né? Exatamente. Em relação à última legislatura, essa tem 3 vezes mais policiais e militares no Congresso Nacional. E muitos ali, como o professor citou, delegado fulano, não sei o que lá, que é youtuber, capitão aquilo, sargento aquilo outro lá, que é tudo, já usa essa cultura militarizada para as redes sociais, mostrando essa questão da arma, da farda, da ação tática policial, e com isso angariando público e, por consequência, voto, e estão aí, né, vão agora... Já há um tempo estamos discutindo o projeto de um novo Código de Processo Penal, e essas pessoas com essa visão mais repressiva vão apreciar nesse projeto. E aí, como é que fica? Pois veja que isso não é um fato novo. Tem 2 trabalhos, 1 ou 2 trabalhos da Fábia Berlato, colega socióloga, e do Adriano Codato, cientista político. Eles analisam, a Fábia analisa um período dos secretários de segurança no estado do Paraná, que há uma mudança do perfil, né,
dos secretários, e aí eles escrevem um artigo juntos sobre justamente essa bancada dos policiais, né, que vai há um avanço, né, isso vai determinar, principalmente a partir da discussão de mais segurança, que precisava ter mais valorização. Então isso há um crescimento, né, desses, que vejam, tem inúmeros, né, casos aí em que esses deputados, senadores ligados à segurança pública votaram contra algumas pautas dos policiais, né? Por exemplo, a pauta previdenciária, né? No estado do Paraná. Que daí a gente já entra na questão do neoliberalismo, né? Porque você tendo uma ideologia neoliberal, em que você tem que ter um enxugamento da máquina pública, de todo modo, que você daí acaba sucateando não só a educação, os serviços relacionados ao estado de bem-estar social, mas também aos agentes de segurança pública. E daí já alimenta também esse discurso que você precisa, para valorizar a segurança pública, no Poder Legislativo você tem que ter também a presença de mais agentes de segurança, e aí vai. Mas só que é curioso, como tem um alinhamento ideológico com grupos mais conservadores, mais ligados à direita, daí é curioso, que daí tem esse paradoxo, né? Que essas pessoas que foram eleitas com essa pauta de valorizar a segurança pública precisam de um alinhamento político com uma linha neoliberal, acabam daí também votando contra pautas do próprio serviço público. Sim, isso não sou nem eu que falo, né? Tá aí aos olhos vistos essas pautas, né, neoliberais, e veja que isso está ligado à questão da guerra, né? Tem, acho que 2 livros interessantes, tá ali na gaveta, depois eu mando o nome para vocês, mas é justamente falando de neoliberalismo e guerra civil, e o outro é Guerras do Capitalismo, o Capital da Guerra, Guerras do Capitalismo, né, falando justamente essa relação entre capital e guerra, né, essa acumulação do capital, né, e realmente os policiais acabam agindo contra os seus colegas, né, quando estão na função legislativa, né, mas o discurso, né, é que fica forte, né, eles fazem o discurso, precisamos melhorar o equipamento, precisamos melhorar a casa do policial, tem que ter pautas que acabam não se consolidando, né? Desde que eu entendo por gente, por exemplo, eles falam em projetos de moradia, e que um ou outro que se consolida, isenção do imposto de renda, sabe? São inúmeras propostas, mas que na prática não se originam, não se consolidam, e que acabam perdendo direitos. Pergunta para os policiais aí, eles estão tendo que pagar pedágio, né, para se aposentar agora, né? Dependendo do tempo que ele tem de serviço, ele tem que trabalhar 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a tendência é que eles tenham que trabalhar daqui a pouco até os 65, 70 anos, né? E pautas que são votadas por deputados, senadores ligados à segurança pública, né? Um projeto neoliberal que está baseado no discurso, né? Você fala, nós vamos comprar mais armas, nós vamos dar acesso a mais viaturas, e que daí não se consolida. Veja aí esse discurso do mais armas, né? Que você vai poder comprar quantas armas você quiser, mas uma arma custa um absurdo de caro, né? A população em geral não tem, né? 75% da população ganha menos de R$ 1.500 no Brasil, né? Como é que vai comprar uma arma? Aquela história, você compra comida ou compra arma. Exatamente, que o governo, a pauta do governo anterior, né, que era a facilitação do acesso às armas, mas daí, como o professor mesmo falou, acesso para quem, né? Quem tem condições de primeiramente adquirir o armamento, pagar uma instrução, um curso e as demais licenças necessárias, tudo isso demanda recurso financeiro que a maioria da população não tem. A maioria da população não tem acesso a recurso básico, né? Como uma garantia de uma moradia, de uma saúde de qualidade, educação de qualidade. Sim.
Sim, e isso desvia dos problemas reais, né? O Marx já colocava isso, né? Você cria problemas fictícios e para não resolver os problemas reais, né? E daí quando você tenta, né, ainda que com todos os seus defeitos, o atual governo tente mudar alguma coisa, as pessoas acham que não está certo, né? Que tem que ser assim mesmo, tem que ter arma, tem que ter educação militarizada, né? Eu acho que não é bem por aí, né, o caminho. Mas isso é uma lógica neoliberal perversa, né? Ainda mais perversa, né? Porque você alimenta esse discurso de que você pode ter armas para ter uma liberdade que você não tem uma liberdade, por exemplo, de não ganhar bem, né? Você não ganha bem, você ganha pouco. Como é que você vai ter liberdade, né, de ter uma arma, né, para defender a liberdade? Sei lá, cara, é estranho, cara. E daí você acaba não pensando, de fato, nos seus problemas, né? As pessoas hoje estão muito mais preocupadas em lutar por uma certa liberdade do que melhorar, né, as condições de vida de uma forma geral. Isso está muito ligado a uma coisa de egoísmo, né? Eu não quero que todo mundo se dê bem, eu quero que eu me dê bem, né? Eu não quero o bem comum de uma forma geral, né? Eu quero que eu ficando bem, aí eu tenho aquela ideia de ascensão social, né? Eu consegui, está baseado nessa ideia neoliberal também de meritocracia, né? Eu consegui sair, né, daquele nível, agora eu estou nesse aqui, mas foi, né, única e exclusivamente por mim. Então isso acaba gerando um clima de rivalidade, né, de confronto. Opa, eu não sou mais igual àquele ali que está lá embaixo, né? Então isso é muito, tá? Acho que você foi essa tua observação foi fundamental, né, dessas coisas ligadas a essa lógica neoliberal, né? Então esse foi mais um episódio do podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Marcelo Bordim. Muito obrigado, professor. Professor, tem algum material, algum livro, conteúdo que o senhor gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, acho que o livro Hipermilitarização da Segurança Pública, da minha autoria, né, que é resultado da tese de doutorado e que está à venda em modo digital na Amazon e também no site da editora PG Editorial. Depois eu deixo o link aí para vocês colocar no site. E eu acho que você foi extremamente feliz em falar dessa relação entre segurança e neoliberalismo. Eu quero deixar a indicação do livro A Escolha da Guerra Civil, né? Uma outra análise do neoliberalismo, que é um livro de 3 professores franceses que foi lançado simultaneamente no Brasil. Então tem em português e é bem interessante. E o Guerras do Capitalismo, que eu citei aqui também, que é bem interessante. Calil, quer passar algum recado? Bom, eu queria agradecer primeiramente ao professor Marcelo Bordim por ter trazido todo esse conteúdo da sua pesquisa aí pra gente. Acho que é um assunto interessantíssimo e super relevante para todo mundo que estuda a área do sistema penal, da segurança pública no geral, e são pautas aí que a gente precisa pensar até de uma forma um pouco mais crítica, né? E realmente conseguir fazer esse tipo de análises ou ter acesso ao conteúdo de pessoas que fazem. Obrigado, Augusto, por mais uma gravação aí muito importante. Peço aos nossos ouvintes que nos acompanhem também nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram do Augusto é @augusto.criminal, o meu é @crimesimples, tudo junto. Constantemente estamos postando também conteúdos relacionados à criminologia, ao sistema penal, ao direito penal, processo penal também lá. Professor, quer divulgar alguma rede social também? Acho que o Instagram, Bordim_Marcelo05. Também estou no Facebook com esse mesmo login aí. E estou à disposição, se precisarem, é só escrever lá que a gente conversa. E agradecer, né, o Calil, ao Augusto pelo convite. Sempre legal fazer esse debate aí. Estou à disposição. Inclusive, se precisarem de indicações, né, de pessoas para debater com vocês, né, tem um grupo bem legal aí que
sempre está disponível a ajudar, tá bom? Obrigado. Então, quero agradecer mais uma vez a presença do professor Marcelo Bordim, que tratou desse assunto, que é a hipermilitarização da segurança pública, um assunto muito importante para se discutir, ainda mais no nosso país que adota esse modelo militarizado da segurança pública. Professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte. Esse foi mais um episódio do Conversa Criminal.